Silvia, agora nós vamos conhecer um novo tratamento estético chamado criolipólise de contraste. Você já ouviu falar? Olha, esse tratamento promete eliminar até 40% da sua gordura localizada em uma única sessão. Para tirar todas as nossas dúvidas sobre esse assunto, eu vou receber o Danilo Hofflin, que é, tudo bom? Seja bem-vindo, que é endocrinologista, e a Bruna Tanzilho, que é fisioterapeuta. Doutor, estou muito curiosa, porque eu sei que quando a gente ouve, assim, perda de medidas, redução, todas as mulheres ficam muito animadas. Então eu quero entender primeiro o que é a criolipólise, para entender o que é a criolipólise de contraste. Explica pra gente. Ok. A criolipólise é um método que foi desenvolvido para o tratamento da gordura localizada, Certo. assim como para modelar os contornos corporais. É uma técnica interessante, especialmente para aquelas gordurinhas que não saem de jeito nenhum. Não saem com redução de peso, não saem com muita dieta, não saem com muita malhação. Então, nesses casos, é que a criolipólise entra. Hoje se sabe que esses depósitos de gordura têm um componente genético importante. A pessoa já nasce com um acúmulo maior de células de gordura nessas regiões. Dessa forma, é preciso que os métodos de tratamento consigam destruir células de gordura. Certo. Métodos como a criolipólise. A criolipólise vai congelar essa célula de gordura, é isso? Exatamente. A criolipólise faz o seguinte: por meio do equipamento, que tem uma ponteira, ele faz um vácuo. Vamos mostrar a ponteira? Vamos mostrar a ponteira? Faz um vácuo na pele, então. Exato. Aqui nós temos a ponteira, ele vai fazer a sucção, faz um vácuo, a pele e o tecido gorduroso entra aqui e fica aprisionado. Certo. E dentro dessa ponteira tem um peltier, que ele é capaz de extrair a temperatura do tecido. Uau! Então, esse peltier vai deixar essas placas que estão aqui dentro bem frias, e isso é que vai congelar o tecido. Entendi. Você que assiste Sempre Bela já ouviu falar de criolipólise, nós já falamos sobre isso por aqui, mas a de hoje é diferente, ela se chama criolipólise de contraste. O que ela faz de diferente, doutor? Então é assim, a criolipólise de contraste é uma evolução natural da criolipólise convencional. A ideia foi utilizar, por exemplo, a crio convencional, ela só faz o resfriamento da gordura corporal. A criolipólise de contraste envolve uma fase, que a gente chama de pré-aquecimento, que vai de 5 a 10 minutos, uma fase de resfriamento, que dura em torno de 60 minutos, e, no final, outra fase de aquecimento, que dura em torno de 10 minutos. Então acontece um choque térmico com essa gordura? Esse contraste de temperatura, ele é capaz de aumentar a redução de gordura de forma significativa em relação à crio convencional. No estudo publicado por Hernan, em 2014, ele fez essa comparação e ele obteve resultados 42% maiores com a crio de contraste em relação à crio convencional. Uau! Dessa forma, o que deve acontecer, a tendência natural, é que a crio de contraste vá gradualmente substituindo a criolipólise convencional. Vamos começar então a demonstração? Então, inicialmente, nós vamos aquecer essa pele, correto, doutor? Exato. Qual é o primeiro passo? O que você precisa fazer? A gente vai colocar essa manta anticongelante, que sempre deve ser de uso individual e único. Então, a gente usa na paciente e depois descarta. Isso vai proteger a pele? Proteger a pele contra o congelamento, porque o que a gente quer que congele é apenas a gordura. Entendi. E não a pele. E inicialmente você vai aquecer, então. Esse aquecimento vai a qual temperatura? Em torno de 40 graus. É bem quente. Porém, é a própria máquina que faz esse aquecimento. E a manta protege também que a pele não seja queimada. Isso. E há alguma contraindicação, doutor? Todo mundo pode ser submetido a este procedimento ou não? Sim, existem, como qualquer outro procedimento, existem as contraindicações. Eu só quero fazer um adendo. Essa manta que a Bruna está utilizando, ela é uma peça-chave no tratamento, porque houve algumas queimaduras e muitas pessoas ficam receosas em relação a isso. E isso aconteceu principalmente por causa de reutilização de manta ou utilização de mantas inadequadas. Isso aqui é fundamental. Então, nós estamos utilizando uma manta aqui que é especial, anticongelante,
tem aprovação da Anvisa. Isso é fundamental. A pessoa, quando vai se submeter a um procedimento como esse, ela tem que saber onde está entrando, né? Se os profissionais são capazes, com certeza, se tem um equipamento que tem Anvisa, por exemplo, se a manta também é uma manta especial para fazer o procedimento. Então, isso tudo é muito importante de avaliar quando a pessoa vai submeter um procedimento, porque hoje em dia tem muita criolipólise com preço muito baixo. Então é importante ficar atento para que você tenha bons resultados, claro. Vamos começar então? Vamos. O procedimento? Você programa essa máquina para aquecer inicialmente, é isso? Isso, ela já está programada, ela vai fazer um tempo de 5 minutos de aquecimento, depois ela começa o congelamento, e aí ela fica por 60 minutos fazendo o resfriamento da área, e depois ela volta a aquecer mais 5 minutinhos. E a ponteira é a mesma, tanto para aquecimento quanto para o congelamento? Isso, o tempo todo ela vai ficar acoplada na área. Vamos lá então, e aí você me conta, Bruna, o que você está sentindo, se dói, se incomoda, se é só um quentinho. Ela não tem que sentir nada, né, doutor? Na verdade, no início do procedimento, a pessoa pode sentir um leve desconforto, uma leve dor. Tá. Isso logo passa, mesmo porque o frio, ele tem um efeito anestésico. Com certeza. Né? Então a pessoa pode sentir um leve desconforto no início, mas que logo passa. Aqui nós estamos fazendo no abdômen dela, mas é possível fazer em outras partes do corpo também? Sim. O procedimento pode ser feito na região abdominal, nos pneuzinhos, nas costas, no paquinho, na região interna do joelho, nos braços. Então ela pode ser realizada em várias regiões Onde do tem corpo. gordura, eu posso fazer criolipólise de contraste. Quase todos os lugares. Certo. E eu posso fazer com que frequência esse tratamento? É assim, o tratamento, a criolipólise não é um tratamento que tenha resultado imediato. Então ela vai sair daqui até um pouquinho inchada, na verdade, um pouquinho vermelha a região, um pouquinho inchada. Essa vermelhidão e inchaço desaparecem logo, em torno de 3 dias. E para que a criolipólise ela faça o seu efeito final, demora de 2 a 3 meses. Então a gente, na verdade, espera em torno de 3 meses para fazer um segundo procedimento. Então eu farei hoje uma sessão e o resultado vai gradativamente aparecendo durante 2 meses. Exatamente, 2 a 3. 2 a 3 meses. Exatamente. E a barriga vai diminuindo. Gradualmente. Gente, isso é tipo um sonho de consumo. Porque o frio induz a cristalização das células de gordura e em seguida vem um processo que nós chamamos de paniculite, em que o organismo forma um processo inflamatório nessa região. Esse processo de paniculite começa mais ou menos no 3º dia, tem um pico no 14º dia e depois gradualmente vai reduzindo. E essa gordura, ela vai sendo gradualmente reabsorvida pelo organismo até que depois de 2 a 3 meses a gente vê o resultado final. Então não é que eu elimino a gordura, o meu organismo reabsorve essa gordura, é isso? Essa gordura que, na verdade, ela é fagocitada, né? Durante esse processo inflamatório, nós temos umas células que se chamam macrófagos, que vão fagocitando as células de gordura que morreram, porque elas entram no que a gente chama de apoptose, que é uma morte celular programada. Essas células morrem e o organismo, por meio de células mononucleares, tipo macrófagos, eles vão engolindo essas partículas, esses restos de células, gorduras, e o organismo vai então reabsorvendo, por meio do sistema imunológico, aquela gordura e os restos celulares que estão naquela região. E isso demora 2 a 3 dias. Entendi. Tá tudo bem por aí com você? Você tá bem? Tá tudo certo? Quanto tempo que demora a sessão? A sessão, em média, são 10 minutos de aquecimento. Isso varia muito em relação aos trabalhos de literatura, mas, em média, 10 minutos de aquecimento no início, 60 minutos de resfriamento e 10 minutos de aquecimento no final. E a máquina fica sem paradinha? Você Fica só coloca, não tem que movimentar e ela já está agindo? Já está fazendo todo o procedimento pra gente. Basta realmente avaliar bem a cliente para ver se ela tem indicação, né, para criolipólise e colocar a ponteira no local exato. Quem que não pode fazer criolipólise de contraste? A gente não orienta, na verdade, a criolipólise, a crio de contraste, ela não tem nenhuma diferença com relação à crio
convencional, mas a gente não orienta que se façam gestantes, né? Qualquer alteração importante ou síndrome relacionada ao frio, então um cliente que tenha urticária ao frio, alguma síndrome relacionada, conhecida ao frio, sensibilidade ao frio, porque é um procedimento que vai gerar um congelamento da região. Entendi. E a gente também não orienta em clientes que tenham qualquer problema, qualquer alteração de colesterol, problema metabólico, gordura no fígado, né? Qualquer doença de base, que ele não tome medicamento, que ele não controle essa doença, não é um bom cliente para criolipólise. Também não indicamos em fazer em clientes que estejam muito acima do peso, então a gente não faz em clientes obesos. Ele é para gordura localizada, então para aquela cliente que está dentro do peso ideal, mas que tem aquela gordurinha que está incomodando. Que não sai. Exatamente. Gordurinha chata. E depois do procedimento... Claro. Em relação à parte de contraindicações, gostaria de dizer o seguinte, também na região da pele, é importante que se nessa área onde vai ser aplicado o procedimento, não tenha dermatites, feridas, úlceras, cicatrizes recentes, tumores. Doenças graves também a gente costuma contraindicar. A pessoa tem câncer, algumas doenças cardiológicas, alguma insuficiência do fígado, hepática e outros problemas graves. Uma outra orientação importante é sempre avaliar, por exemplo, ela está fazendo um abdômen. Avaliar e palpar o abdômen para ver se tem alguma hérnia na região. Por quê? Nós vamos fazer uma sucção de tecido e se a pessoa tem uma hérnia e passa despercebido, nós podemos causar um problema grave também. Então é importante escolher uma boa clínica para fazer esse procedimento com segurança. Sim, inclusive... E depois de feito, há alguma indicação? É vida normal, vida que segue? Como que é o pós, depois da criolipólise? Praticamente vida normal. É aquilo que eu disse. Logo no pós, a pessoa pode sair um pouquinho de inchaço, um pouquinho de vermelhidão que desaparece. Pode ficar algumas equimoses, que são os roxinhos, na borda do copo, que desaparecem mais ou menos uma semana. E, eventualmente, pode ocorrer uma redução de sensibilidade da pele. Quando isso ocorre, ela retorna mais ou menos em 3 a 4 semanas. Existe até um efeito muito raro da criolipólise, que a gente chama de hiperplasia paradoxal, que é, na verdade, o aumento da gordura na região. Isso, graças a Deus, é raro. A gente vê muito pouco, mas é uma complicação da criolipólise também. Como a pele fica um pouco vermelha, é legal evitar o sol? Não, é mais... Porque isso dura muito pouco, na verdade, esse vermelhinho. É mais interessante evitar o sol quando fica o roxinho na região para evitar manchar a pele. Sim, entendi. E em cada sessão eu faço uma região do corpo ou numa mesma sessão eu posso trabalhar o corpo todo? Veja bem, nós temos, por exemplo, 2 ponteiras desse equipamento. Ele é bacana porque ele já tem 2 ponteiras. Certo. Nós conseguimos fazer 2 áreas com ele, porque alguns equipamentos só tem uma. Então dá para fazer a região do abdômen e dá para fazer, por exemplo, ao mesmo tempo, alguma outra gordurinha em algum outro lugar. Entendi. Então nós podemos fazer 2 regiões por vez. Nesse momento o equipamento está aquecendo a pele dela. Ele já começou a esfriar. Começou a esfriar? Ele estava vermelhinho, agora ele está verde, tá vendo? Dá para sentir? Não dá para sentir nada. Qual é a temperatura que ele chega? Ele vai chegar em menos 8 graus. Menos 8? Gente, e dói? É só um desconforto pelo frio, é isso? Na verdade, os primeiros 5 minutos, em torno de 5 a 10 minutos iniciais da técnica, o paciente ele pode sentir algum leve desconforto relacionado ao frio, então uma sensação de formigamento, né? A sensação também do puxão da ponteira, porque a ponteira ela fica fazendo um vácuo na região que está sendo aplicada, então é comum o cliente sentir um certo desconforto apenas nos primeiros 5 a 10 minutos. Depois desse prazo, o gelo, né, o frio, ele vai anestesiar a região. Entendi. Então é comum o cliente já não ter mais a sensibilidade, ele tem a sensibilidade reduzida, na verdade, ele fica sentindo o puxão da ponteira por conta do vácuo, mas ele tem a sensibilidade bem diminuída, então não é desconfortável o tempo todo, só realmente no começo. E essa temperatura baixa de menos 8 graus, eu ficarei com ela por quanto tempo? 1 hora. 1 hora. 60 minutos. E aí dá pra relaxar, ouvir uma musiquinha, bater um papo com o profissional que estiver te atendendo e aguardar. Ou até fazer outro procedimento. É muito comum nas clínicas de estética, enquanto a parte corporal está sendo atendida com a criolipólise, o paciente fazer algum tratamento facial.
ou então uma massagem, uma reflexologia, pode ser interessante também, combinar as técnicas. E o resultado, então, como nós falamos, vai aparecer durante os próximos 3 meses. Gostei muito de conhecer criolipólise de contraste, fiquei muito curiosa para experimentar. Você é uma mulher de sorte, vai sair daqui hoje mais magrinha. Muito obrigada ao doutor Danilo Hoffling, a Bruna Tanzilo, que também participou aqui conosco, e a modelo Antônia Bezerra, maxfama.com.br. Muito obrigada, voltem sempre. Foi muito legal conhecer um pouco mais sobre essa novidade do mercado.